Eu sou Ana Paula Oliveira, especialista em seguros da Apia Corretora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Bem Seguro. Hoje nós falaremos sobre plano individual e familiar ou plano coletivo. Qual é a melhor escolha? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, antes da gente começar, vai lá, se inscreve e ative o sininho. Assim, no momento que a gente postar, você já vai ser notificado. E aí você recebe as informações quentes, as novidades do nosso canal. A gente fez um vídeo primeiro falando sobre alguns pontos importantes a serem observados na contratação de um plano de saúde. Você se lembra? Se não, vai lá no canal, aproveita e dá uma espiadinha. Porque depois desse vídeo fizemos vídeos separados falando sobre cada um desses pontos. E hoje nós estamos falando sobre esse ponto, que é: eu devo optar, Ana Paula, pelo plano individual ou pelo plano coletivo? Certo? Conseguiu? Já se inscreveu? Então vamos lá. De uma forma bem descomplicada, eu vou falar aqui sobre a diferença entre os dois. Quando eu falo de um plano individual, ele é um contrato feito entre a operadora, assinado entre a operadora e a pessoa física. A pessoa física, ela tem este contrato feito com a operadora, que é quem vai prestar os serviços. Quando eu falo de um contrato coletivo, ele é assinado entre a operadora e a pessoa jurídica. Ele pode ser ou um coletivo empresarial ou um coletivo por adesão. Se for um coletivo empresarial, os beneficiários estão vinculados a esta pessoa jurídica contratante através de relações empregatícias ou estatutárias. Agora, se ele for um coletivo por adesão, o beneficiário ele está vinculado à pessoa jurídica de caráter profissional, setorial, classista. O que é isso? São aquelas famosas entidades de classe. Eu tenho uma formação acadêmica, sou dentista, sou professora, sou médico, sou advogado, e aí através ou do meu conselho, ou de uma associação, ou de um sindicato, ou de uma federação que eu esteja associado, é possível, existe alguma parceria com alguma operadora ou seguradora que ofereça para mim um plano de saúde? É essa a ideia, tá? Quando a gente fala dos coletivos por adesão, no contrato, uma das partes é a administradora. A administradora, ela é o ponto-chave, tá, de contato entre beneficiário e operadora. Ela que vai fazer este trâmite, tá? A administradora, isso é muito interessante, gente. A administradora e a operadora, elas precisam estar regulamentadas, registradas na ANS para que elas possam efetivamente executar as suas atividades, tá? Porque às vezes no plano coletivo por adesão, as pessoas falam assim: o reajuste não é regulamentado pela ANS, então eles podem fazer de qualquer jeito. Não, tudo bem, ele não é realmente regulamentado pela ANS, tá? Porque ele tem uma formatação diferente, mas não é de qualquer forma, né? Haja vista que esta operadora e esta administradora, para comercializar os planos coletivos por adesão, precisaram estar registradas na ANS. Então, isso é bastante interessante, tá? A principal diferença entre o plano individual e o plano coletivo são os preços das mensalidades. Quando eu falo num plano coletivo, normalmente eu tenho uma mensalidade menor do que num plano individual. Isso se dá por quê? Porque o plano coletivo é uma reunião de pessoas. Eu reúno algumas pessoas e aí eu tenho um plano coletivo, diferente do individual que eu estou falando de um único beneficiário, tá? Então aí eu consigo uma mensalidade menor, mas em contrapartida, eu posso ter um reajuste maior do que o plano individual, tá? Na tabela final, né, pode ser que este valor do coletivo ainda seja mais interessante do que o valor do individual. Mas esse reajuste ele é maior por quê? Exatamente porque eu vou avaliar o sinistro deste grupo de pessoas e não de um único indivíduo.
Entendido? Existem, claro, outras regras. A partir de 30 vidas, a empresa pode fazer um trabalho de conscientização, porque daí já não tá nesse pool que a gente fala, né? Já vai estar especificamente falando de cada funcionário. Mas a ideia central é essa, né? Então, ou eu falo de um reajuste de um grupo de pessoas, ou eu falo de um reajuste de uma única pessoa. Quando eu falo de um reajuste de um grupo de pessoas, posso ter um reajuste maior, por quê? Porque esta pessoa não utilizou, mas essas outras podem ter utilizado absurdamente. E quando eu falo do individual, é só da utilização desta pessoa. Ok? Entendido? Então vamos lá, vamos seguir. Tem uma outra informação que é bem legal, que é bom a gente ter com a gente, que é o seguinte. Se eu tenho um plano, Ana, que ele é um plano empresarial, né? Que ele é um plano coletivo. Então, eu tô numa empresa e a empresa, ela tem obrigatoriedade de pagar esse plano. É isso que eu entendo. Não, ela não tem obrigatoriedade de pagar esse plano. Nos planos coletivos, funciona da seguinte forma. Ou a contratante, ela arca, né? Parcial ou totalmente com o valor, e aí a gente chama de um plano com patrocinador. Então você está numa empresa, a empresa ela arca totalmente com esse plano, ou ela arca parcialmente, então a gente chama com patrocinador. Ou você pode estar num plano coletivo em que o beneficiário ele arca totalmente com o preço deste plano. E aí a gente fala de um plano sem patrocinador, tá? Isso é muito interessante também que a gente saiba, e deixa anotadinho aí, para a gente entender o que a gente está contratando e qual é a nossa necessidade e a nossa expectativa, ok? Então, olha só, tem um plano individual ou ter um plano coletivo, né? Existem pontos positivos, conforme eu falei aqui, e pontos negativos, em um e em outro. O que a gente precisa avaliar é o que você procura e o que você precisa e o que eles têm a te oferecer. E aí sim a gente vai entender se é para você melhor um plano individual ou se para você é melhor um plano coletivo. Sobre um último ponto aqui, sobre a inclusão de dependentes, tá? Que é um questionamento também que vem muito pra gente, é possível qualquer um dos dois, tá bom? Tanto no individual quanto no coletivo. Agora, as regras, aí elas vão depender de cada operadora. Pode ser qualquer dependente, pode ser agregado, qual a idade máxima, qual a idade mínima. Aí a gente precisa avaliar cada operadora, a regra de cada operadora, ok? E aí, curtiram? Gostaram? Aproveitem, compartilhem, deixem seus comentários, tá? Deixa um like aqui pra gente, tá bom? Deixa um like aqui pra gente conseguir fazer com que o YouTube entenda que é relevante isso e distribua para mais pessoas, tá bom? Conto também, claro, com o apoio de vocês para compartilhar essas informações, ok? Até a próxima!